Pronto, meus queridos, voltamos para esse bate-bola e jogo rápido. É rápido mesmo, essa ação de 5 minutes que nós temos. Olha, meus queridos, professor, o que nós vimos na última aula? Manda lá, minha diretora. Olha só, na aula 6.2, que é agora, nós vamos rever o que vimos na aula 6.1. E foi sobre o quê? Classificação com base na estrutura. Estrutura do quê, professor? Estrutura do quê? Silvicultura é uma estrutura. Silvipastoril é outra. E agrosilvipastoril é uma outra estrutura que compõe o que nós chamamos de ILPF, ou então também o que a gente denomina e caracteriza os sistemas agroflorestais. Acho que às vezes está me dando branco. Será que eu tenho Alzheimer? Não. Eu estou com problema. É Alzheimer. Não, Alzheimer é isso aqui. Não. Parkinson! Meus queridos, vem cá! Eu estava falando com meu amigo invisível, eu me confundi. Parkinson, aí Alzheimer, o que é? A gente vai fazer alguns exames. Deve ser problema de ligar e desligar aqui os meus fusíveis da cabeça. Então, quando a gente fala, né, sobre as estruturas dos sistemas agroflorestais, nós dividimos então em 3. Olha lá na tela. Silviagrícola, silvipastoril e agrosilvipastoril. Silviagrícola, espécies florestais mais agricultura. Então, as atividades florestais, junto com a atividade da agricultura, alface, tomate, pepino, maracujá. Silvipastoril, espécies florestais, mais as atividades da pecuária, criação de gado, criação de cabra, criação de ovelha, criação de galinha agroecológica. Já ouviu falar? Muito bom! A carne é uma delícia. O ovo é de uma qualidade totalmente diferente. Mas, claro, vamos ver isso lá na frente. Agrosilvipastoril. Essa o Sâmio vai adorar. O Sâmio gosta dessa atividade, né, Sâmio? Sim, eu gosto. Vai estar ouvindo. Espécies agrícolas, mais floresta e atividades da pecuária. Professor, oi. Dentre elas, né, essas atividades, então a gente vai lembrar aí também, ó, sobre os compostos da produção, lembra? Quais são, professor, essas espécies nativas? Aí, ó, nós podemos utilizar a produção de madeira, como acácia, eucalipto, freijó, paricá, pinus, teca, entre outras. Isso aí, ó, é um exemplo de atividade intercalar linhas de produção agrícolas, depois linhas de produção da silvicultura para madeira. Produtos não madeireiros, como frutos, abio, castanha do Brasil, jambu, uxi, entre outros. Também não podemos esquecer sobre as plantas medicinais, ervas medicinais, né? Andiroba, copaíba, componentes agrícolas herbáceos, aí como exemplo a produção do maracujá, mas aí temos arroz, feijão, melancia, milho, componentes agrícolas arbustivos e subarbustivos, açaí, cacau, café, cupuaçu, ingá, maracujá, pimenta do reino, urucum, entre outros. E também, ó, trepadeiras, né, que é o maracujá e outros, chuchu. Só que aí, pessoal, sempre temos que relembrar, vamos relembrar, verificar as necessidades nutricionais de cada sistema dessas plantas, né, para que não ocorra competitividade de nutrientes. Lembrar também que os sistemas silviagrícolas, eles podem ser divididos em baixo,
médio e de alta complexidade biológica. O que isso significa, professor? Que os vegetais que estão sendo produzidos também têm que ser harmônicos com os animais que vão ser criados. Os dois têm que ser harmônicos com a estrutura florestal. A estrutura florestal envolve plantas. Vem cá, como é que é esse negócio? Eu já sei que eu passei dos 5 minutos, mas só para lembrar. Esse negócio, professor, que o senhor falou, quando eu falo de cultivares, é uma coisa. Cultivar, um milho é uma cultivar. Isso, minha diretora. Obrigado, minha fofa. O milho, a soja, são plantas que já têm uma estabilidade. Assim, elas apresentam determinada suscetibilidade, elas são menos suscetíveis, elas já têm tolerâncias a diferentes tipos de solo. Então, tem uma tecnologia empregada lá. Agora, quando a gente fala pegar essas plantas que já têm tecnologia, inserir dentro de uma floresta, onde tem árvores nativas que não têm essas tecnologias, então a gente tem que, essa complexidade são a interação das cultivares com essas plantas nativas e a interação das duas com o meio, com a fauna, né? Que são os animais que existem ali, nativos daquela floresta, e também os animais que serão atraídos durante o processo de polinização. Perfeito? Galerinha, terminando então aqui nosso bate-bola jogo rápido, só para a gente relembrar, olha lá no quadro. Vamos agora para a atividade, daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau, tchau. Pronto, voltamos. Agora é a hora que o filho chora e a mamãe não vê. Eita, professor, é porque se não acertou, meu querido, ó, é X na seta. Mas don't worry, não se preocupem. Vamos corrigir as atividades e, claro, nós não vamos só corrigir a atividade, vamos também sanar as nossas dúvidas. Eu vou ler as questões com vocês, vou deixar lá na tela a resposta enquanto eu explico. E aí eu vou sublinhar, meus queridos, algumas palavrinhas que são essenciais, que estejam aí na resposta de vocês. Outra coisa, muitas vezes, você não usou o termo técnico, você não colocou lá o termo técnico, mas você descreveu esse termo técnico. Você escreveu o que significa, mas não usou o termo. Não está errado. Mas eu vou dar um tempo para vocês colocarem entre parênteses o termo técnico que você descreveu. Mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, o tio volta lá no slide para a gente relembrar durante, então, as correções. Olha lá na tela, meus queridos. Por isso que a gente chama isso aqui, ó, atividade de sala, tirando dúvida e resoluções dessa atividade. Vamos para a primeira questão, Sâmio? Famous. The first question. De primeira questão. Em relação ao sistema agroflorestais, como se classificam com base na sua estrutura? São três só. Olha aí, ó. Resposta: silviagrícolas. Opa, vermelho não, Jefferson, azul. Silviagrícolas é a primeira. Silvipastoril é a segunda. E pastoris. Então, nós podemos classificar em 1, 2 e 3. O que significa silviagrícola? Espécies florestais e agricultura. Prof, pode lembrar o que são as espécies florestais e agricultura? São as espécies nativas, aonde você vai inserir agricultura. Sabe o que é agricultura? Lembra, pessoal? É quando a gente planta lá alface, tomate, repolho, couve-flor, tudo que a gente planta na
horta. Então, as espécies florestais, mais a prática da horticultura, faz com que a gente coloque esse termo técnico, silviagrícola. Silvipastoril. São atividades florestais, aonde você produz plantas nativas, mais a atividade da pecuária, que são criações. Então você leva as criações para a floresta, dentro de um sistema de produção. Isso é muito utilizado na bovinocultura. Você inserir o processo de pastagem do bovino, claro que isso é mais para bovino de corte, dentro da floresta. Só que aí, pessoal, nós também podemos fazer isso com criações de cabra, ovelha. Podemos fazer isso também com a criação de estruticultura, que é a criação de, agora me veio o termo que é avestruz. Avestruz. Agrosilvio-pastoril são as espécies agrícolas, florestais e pecuária. É quando a gente une os três. Os três. E isso também tem um nome chamado de IFPL. Não, é I. Se eu não escrever, eu sou meio retardado. É ILPF. Integração, lavoura, pecuária e floresta. The question 2. Quais são os benefícios do sistema agrosilvipastoril? Vamos lá. Além de permitir a conservação do ambiente, esse sistema que integra lavoura, pecuária e floresta, e os pesquisadores nomeiam com a sigla ILPF. Garante ao produtor que ganhe mais plantando numa mesma área e por muito mais anos. Galerinha, claro que isso auxilia muito, porque você não vai desgastar. Você não desgasta o solo, você não desgasta os processos de estratificação da mata, da estrutura florestal, você não destrói os habitats dos animais silvestres, você não precisa utilizar de implementos. Olha que coisa, agora que me veio a palavra, implementos agrícolas que possam prejudicar o sistema florestal, como agrotóxico, fungicida, herbicida. Você não vai precisar interferir na dinâmica da floresta, incluindo as atividades agrícolas. Perfeito? Ok. Vamos para a próxima? Questão 3. Os sistemas silvipastoril se caracterizam por possuir árvores associadas com a pecuária. É verdade. Dê alguns exemplos desta forma de associação. Pronto. Lá vai. Exemplos. Banco de proteínas. Plantio de árvores em áreas de produção de proteínas para corte ou pasto direto. Árvores em pastagens naturais e ou plantadas para regeneração artificial ou natural de árvores em áreas de pastagens naturais ou artificiais. Também pastos em áreas reflorestadas. Claro que todos esses exemplos que nós estamos colocando aqui para vocês levam o quê, professor? O sistema de custo e benefício. Aqui para mim, sempre temos que lembrar que o sistema de custo-benefício em relação ao processo de produção na floresta e o processo de integração de criações da agricultura e florestais requer o quê, professor?
um levantamento, um conhecimento da área que você vai fazer esse tipo de extração. É o sistema de extração do produto advindo da floresta com consciência ecológica, sem ocorrer o processo de interferência na dinâmica daquele determinado ecossistema. Então, essa integração, ela tem que ser realizada de forma a conhecer as necessidades das plantas nativas, daqueles biomas, as necessidades dos animais que estão já restabelecidos, dos animais que já pertencem àquele bioma, para quando você realizar a introdução dos animais de criação que já estão dentro de um sistema da pecuária, do sistema da cunicultura, do sistema da avicultura. Quando a gente fala criações de espécies que estão dentro desse sistema, eles requerem um manejo, que é diferente do manejo florestal. Então, tem que fazer esse levantamento. E lembre, quando a gente está falando sobre a integração da agricultura na floresta, aí não tem manejo, tem tratos culturais. Esses tratos culturais são totalmente diferentes dos manejos florestais. Então tem que fazer esses levantamentos, equalizar essas informações para realizar essa integração. Ok? Vamos para a próxima? De olho na tela. Questão 4. Os sistemas silviagrícolas de média e alta complexidade incluem os quintais florestais, sistemas multiestratificados sucessionais e dentre outros sistemas. Esquematize um quintal agroflorestal. Então aqui, ó, foi o que nós mostramos lá para vocês. Claro que isso aqui é uma foto, né? Uma foto de um quintal agroflorestal, aonde nós podemos ver aí somente três sistemas. Deixa eu ver. Nós podemos ver aí uma atividade da horticultura, uma atividade da fruticultura e uma atividade da fruticultura, silvicultura, horticultura, silvicultura e fruticultura. 3 juntas, unidas. Né? Se fosse da pecuária, a gente já conseguia ver animais, não tem. Então, o que eu vou propor para vocês? Aqui, meus queridos, eu sei que aqui foi a correção das atividades. Gostaria de ver, claro, como os nossos estudantes fizeram esse tipo de caracterização. Claro que eles desenharam, pintaram, né? Ou então tiraram uma foto do que representa um quintal florestal. Mas se você tem aí um quintal florestal e não sabia, na sua propriedade, caramba, professor, na minha propriedade já tem esse quintal florestal. Então tira uma foto aí e manda para nós só para a gente dar uma olhada então, tá bom? Gente, daqui a pouco a gente volta com outro assunto para vocês. Encerramos aqui. Muito obrigado pela participação de vocês aí, meus estudantes. Professor presencial, Sâmio, muito obrigado pela sua presença hoje. Galerinha, daqui a pouco, nós dois estaremos de volta com outro assunto para vocês. Tchau, tchau.